Pois é, chegamos ao final da primeira temporada do nosso podcast Sumo de Laranja. Vocês pediram e vai acontecer. Adivinhem lá quem é o entrevistado para o fim desta temporada? O Bruno Miguel Melei. Bruno, vamos começar pelo início. Epá! Aos 14 anos, o que é que te fez ir para a JSD? Olha. Quando a malta ainda está a pensar noutras coisas. Eu deixei de pensar nelas. Olha, em primeiro lugar, dar-te os parabéns, agradecer. Acho que é uma ótima maneira de acabarmos como tudo isto começou, que foi uma entrevista nos mesmos termos e moldes que o casting. Mas dizer-te que aos 14 anos eu sempre gostei muito de política, fui sempre membro, quer delegado de turma, quer depois das comunidades educativas, ou em todas as escolas que tive, quer da escola básica, quer no secundário, quer depois no superior, na Faculdade de Direito, estive nos pedagógicos, estive sempre em lugares de representação dos alunos e, portanto, foi uma coisa um bocadinho inata que foi aparecendo, que foi acontecendo e que eu naturalmente acompanhava muito a política, fruto de muitas tardes passadas com a minha avó materna e adorava o Parlamento porque um deputado dizia o mesmo e dizia uma coisa e o outro deputado dizia o seu contrário, portanto havia ali uma lógica dialética muito interessante, muito gira, eu gostei. E aos 14 anos, durante uma campanha eleitoral, acho que para umas legislativas, procurei informar-me sobre qual era a juventude do PSD, longe eu de imaginar que era a JSD e que um dia viria a ser presidente da JSD Madeira e vice-presidente da JSD Nacional. Mas isso da turma era os colegas, é o Bruno vai para delegado, ou era o Bruno que chegava Não. Os colegas reconheciam sempre, mas o Bruno também não rejeitava. Agora. Vocês sabem. Não, depois também, porque acho que houve pai no oitavo ano, eu não fui. E porque os colegas já estavam cansados e a renovação é sempre boa, por isso é que eu defendo também limitações de mandatos. Não, nada disso. Não, a política é uma forma de se estar e de servir e não para se servir. E, portanto, as pessoas é que nos elegem e, fim dos nossos mandatos, nós sabemos, ao contrário do que muita gente faz, infelizmente, os mandatos têm limitações, portanto, são por 4 anos, são por 5 anos, e nós temos que saber que somos políticos eleitos por esses períodos e que no final desses períodos somos submetidos a votações se quisermos ser recandidatos. E sendo recandidatos, as pessoas podem querer ou podem não querer. Portanto, isso, quem acha que a política é um lugar de eternidade está no século errado. Mas não pode significar um mau trabalho a não renovação? Pode ou não, repara, é evidente que isso é um princípio que se pode sempre discutir. Agora, eu acho que nós na vida temos sempre um período para fazer tudo e é um período certo para nós de chegarmos lá, de fazermos e de acontecermos. Repara, eu sou presidente da JSD, por acaso fez esta semana 3 anos. E naturalmente que há um conjunto. Muito obrigado, mas ainda estou a meio de mandato e meio, ainda há muito para fazer, ainda quero fazer muito e portanto não estou ainda nem a meio do caminho. Mas estava-te a dizer que no que diz respeito a isso de ser ou não, a continuidade ou não poder ser um reconhecimento, claro que sim, claro que as pessoas quando gostam muito do trabalho querem e pretendem que os presidentes continuem. Isso vê-se muito nas câmaras municipais quando os presidentes chegam ao final do 3º mandato e a população quer que seja possível, mas que hoje não é, em função da lei em vigor, mas eu acho que nós também temos uma prioridade e um conjunto de prioridades quando estamos nos cargos políticos, pelo menos é assim que eu entendo. E há um conjunto de coisas que nós definimos e que fazemos logo ao início porque consideramos prioritárias. Depois, à medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo consequências boas e más das nossas ações e naturalmente que depois as prioridades podem diferir. Repara, na governação da Madeira, quando foi preciso fazer chegar água, luz, estradas a toda a gente, isso era uma coisa consensual. Depois de haver o primeiro e do início básico de cada coisa, já há mais divisões, já há pessoas que acham que já não é importante a estrada até não sei onde, e portanto isso é normal e o desgaste também existe e as pessoas têm que perceber que há um tempo para isso. Entre nós, entre a malta nova, já se percebeu que existe o reconhecimento do género. O Bruno percebe mesmo do assunto. Nós confiamos no Bruno, portanto que é presidente da JSD. Mas agora como deputado ali na Assembleia perde credibilidade por ser tão novo? Não. É o mais novo de lá? Sou o mais novo, fui dos mais novos a ser eleitos, já houve outros deputados, acho que o mais novo do PSD foi o Medeiros, que também foi o presidente mais novo da JSD, o Medeiros Gaspar, que foi presidente com 21 anos. Eu fui dos mais novos, sim, mas eu acho que a idade não tem que ser necessariamente um problema. Fui eleito com 23 anos, deputado, mas tinha 9 anos de vida política. Há muitos colegas meus com 40 que não tinham isso. E, portanto, eu acho que a política é exatamente o tempo e o sítio em que estamos todos iguais, em que, independentemente de ser rico, pobre, gordo, magro, as pessoas são o que são e têm um valor a acrescentar à sociedade e, portanto, naturalmente,
que isso não tem que ser um problema, tem que ter ideias e tem que ter propostas, porque repara, se eu tiver propostas, se eu tiver ideias, se eu tiver capacidade de fazer com que o PSD, por exemplo, apresente na Assembleia, como apresentámos a proposta do Estatuto do Atleta Estudante, e vamos ter outras muito em breve na área da saúde e também na área da educação. Não é um mau trabalho, nem é o facto de ser novo que se perde credibilidade. Perde-se a credibilidade é estando nos sítios e não fazendo. E isso pode-se ter 20, pode-se ter 30, pode-se ter 50. Onde é que fica a parte pessoal? A parte pessoal, às vezes não há muito tempo. Olha, neste momento, e às vezes estávamos a... Os amigos não chateiam. Chateiam imenso. Não te cobram, deixam lá o café. Não, cobram e eu depois, às vezes, é muito complicado de marcar. É uma chatice. Mas felizmente também no grupo de amigos mais próximos e nos amigos em geral compreendem a agenda que eu tenho e isso vai-se gerindo. Eu compenso muitas vezes, não se costuma fazer muita política de madrugada e eu, portanto, costumo sair backups e tal, e compensei isso, só que agora com o confinamento e que a pandemia isso acabou, portanto é mais difícil. Mas isso as pessoas compreendem e neste momento, reparem, estávamos no outro dia a conversar, estava a falar com o meu braço direito na JSD, com o João. Eu sou presidente da JSD, sou deputado do PSD pelo Círculo do Funchal, portanto sou o deputado do Funchal, sou vice-presidente da JSD Nacional, sou deputado na Assembleia Municipal do Funchal, portanto tenho 30 por uma linha, estou na Comissão da Saúde, tinha a meu cargo sempre que há estados de emergência decretados, quem propõe a posição da Madeira sou eu, porque era o relator da primeira comissão, portanto longe de mim imaginar que teria essa responsabilidade quando entrei em 2019 com 23 anos, portanto compreendem, claro que nem sempre é fácil, claro que do ponto de vista pessoal se cobram muito e isso naturalmente tem os seus a fazer, mas também quem quer estar na política tem que perceber que a vida implica sacrifícios e uma coisa que eu costumo dizer e que aprendi no curso de Direito, em Direito Civil, nomeadamente, que teoricamente todos nós temos 3 esferas, a esfera íntima, a esfera privada e a esfera pública, e os políticos têm que perceber que tudo o que não fazem dentro de casa é público e por isso é que têm que ter cuidado com as suas condutas, com a sua forma de estar e portanto, naturalmente tem uma condição que é diferente das outras pessoas, porque tem que ser, de facto, não tem que ser referências, um político não é melhor do que qualquer outra pessoa, não é isso, mas tem que ter a dignidade de representar os seus concidadãos. Pá, quando sai à noite não se pode abusar muito, então. Não. Mas com moderação tudo se faz. Então já conheces o Bruno já conhece os teus limites. Não conheço. Aliás, tenho que conhecer, não posso andar aí... Isso foi treinado desde muito cedo? Não, é assim, eu sempre gostei muito de festas, de noite, de estar com amigos, mas sempre soube qual era o meu limite. Não quer dizer que uma pessoa não apanhasse ou não tivesse apanhado umas pedeiras de caixão à cova, que é normal, mas sempre soube o meu limite e tive uma ótima faculdade, que é a Faculdade de Direito, que tem uma festa por semestre, portanto 2 por ano, que é a festa da cerveja, que é mesmo para nós nos rebentarmos todo dito, portanto tenho uma capacidade e uma resistência ao álcool ainda desse extremo fantástica, portanto não é nada de extraordinário. Tudo este percurso político também fez chegar ao chão da Lagoa e falou lá pela primeira vez. Sim. Como é que sentia essa experiência? Opa. Como é que foi viver isso? É assim, eu sou presidente da JSD, entre aspas, há 4 chões da Lagoa, digamos assim, porque teoricamente haveria em 20, em 21. Eu só tive a oportunidade de discursar em 18 e em 19. É sem dúvida a maior festa partidária do país. É a maior festa do PSD e é uma honra enorme a JSD ter conquistado esse espaço que não teve sempre, quer dizer, já tinha tido antes de mim e os últimos presidentes, acho que desde o Jaime Filipe Ramos, discursaram no chão da Lagoa, e é uma oportunidade e um palco enorme para fazer valer a irreverência da juventude. Não são intervenções longas, também não é intervir num chão da Lagoa, não é o mesmo que intervir num congresso do PSD ou na Assembleia Legislativa, mas é um sítio particular para se sentir o porquê da social-democracia, da vontade de mudar, de sermos reformistas, de criarmos condições, ou as condições que criamos na Madeira, e é ali que se sente muitas vezes a força e o ânimo de uma grande estrutura como o PSD Madeira, que é a maior instituição da região, e é uma força que depois nos dá força para continuar, para lutar e, acima de tudo, para viver algumas das injustiças que acontecem na política e que são assim mesmo. Bem, deve ser uma adrenalina estar ali a discursar, que depois ainda existe um pezinho para dançar ali Tony Carreira. Não, tem que ser. Pá, o Tony já não vem aos anos. Mas sim. Bruno, é a parte política, é a parte pessoal, e não sei se toda a gente conhece dos teus gostos pessoais. Sim. Mas o Sporting é sem deles. dúvida. O Sporting é deles e o Marítimo também. Não, mais o Marítimo. Eu sou do Marítimo, mas naturalmente também sou e acompanho, fruto também
de muitos dos verões que tinha em Lisboa, porque a minha mãe não é de cá, e íamos frequentemente em agosto, e os arranques da época, estando em Lisboa, ia sempre para Alvalade, e depois foi uma coisa que fui cultivando, e que enquanto estive em Lisboa, fui muitas vezes, e sim, sem dúvida que acredito que este ano o Sporting vai ser campeão. Até a culpa do Sporting é da mãe? Não, quer dizer, não é da mãe, é da família da mãe. Eu e a minha casa houve sempre muita democracia. A minha mãe é do Porto, a minha irmã é do Benfica e eu sou do Sporting. Portanto, o pluralismo sempre houve ali. Mas na Madeira tem que ser toda a gente do Marítimo. Pronto. Mas Sporting não ser campeão e Marítimo na primeira, ou então o Sporting é campeão e o Marítimo na segunda? Não, se Deus queira que não seja preciso o último jogo, mas se for preciso, o Marítimo na primeira e o Sporting seja campeão para o ano, sem dúvida. E como é que se vai celebrar este ano se o Sporting ganhar? Acho que a bem da minha credibilidade não posso responder a essa questão, mas acredito que festejarei devidamente e espero que seja contra o Benfica, que é uma coisa ótima. Bem, nós vamos ter aqui um problema, porque sou benfiquista. Quer dizer, a minha situação também já não está assim tão favorável. Para vocês não. Portanto, entre o Porto e o Sporting, lamento, mas que não, mas gosto muito de futebol. Gosto muito de futebol. Eu também joguei durante muitos anos, cheguei a ser inclusivamente a um dado que pouca gente sabe. Cheguei a ser chamado ao Sporting nos escalões de formação. Na altura tinha 14 anos e fui chamado. Eles até acharam que eu tinha alguma capacidade, mas os meus pais acharam melhor eu estudar e acho que fizeram muito bem, porque é muito melhor é bom ter-se talento, é bom ter-se capacidade, mas é muito melhor ter uma carreira muito mais longa e duradoura do que a carreira ligada ao desporto, que não tem a proteção que se calhar mas lidaste bem com essa escolha? Sim, porque depois também foi mais do sim. Não, lidei porque depois também tive uma lesão pouco tempo depois num joelho e tive que ser operado e depois senti alguma dificuldade na recuperação dos treinos e afins, tanto que eu depois deixei de jogar aos 16 anos, aos 15, 16. E depois fui para a faculdade e só depois da faculdade é que voltei a fazer desporto, que é uma coisa que gosto muito, mas que nem sempre tive presente na minha vida em função de outros compromissos. Estás a falar aqui do desporto e permite-me a diferença já é grande. Sim. A diferença é enorme. O Bruno já emagreceu bastante. Sim. Claro que tu também vi isto em fotos, porque não te tanto tempo. Mas nota-se que já percebi que acordas às 6 da manhã para ir treinar. Não, sim, acordo. Se já não era normal aos 14 ir para a JSD e esse interesse político, também não é normal aos 25 acordar às 6 da manhã. Sim, sabes que eu nunca fui uma pessoa muito normal com todos os problemas que isto possa causar, esta afirmação. Claro. Mas nunca fui uma pessoa muito normal. Mas, e já agora o Bruno também não gosta de café. Exatamente, também. Estes 25 anos têm de ser os melhores estados. Não. O café nunca gostei, nem aos 18, nem aos 25, nem aos 20. Não, mas o desporto, eu sempre gostei muito de fazer desporto. E mesmo em Lisboa tentava, mas era um bocado difícil porque eu não vivia no centro de Lisboa, portanto tinha as deslocações e era difícil manter essa rotina. Mas eu mantive bem os hábitos alimentares enquanto atleta e, portanto, tinha uns hábitos alimentares de quem comia muito e não fazia nada, portanto rapidamente desengordava. mas digo-te, eu não, ao contrário do que agora as pessoas, porque pronto, eu perdi uma carrada de quilos e estou à vontade de falar sobre isso, porque acho que também as pessoas que são mais figuras públicas devem falar sobre isso e não ter rodeios, mas dizer-te que eu já faço desporto há 2 anos, estás a perceber, e às vezes são pequenas coisas. Eu na altura fiz, perdi também para a altura imenso peso e voltei agora a fazê-lo, e são pequenas mudanças que nós temos e que vamos concretizando e que naturalmente fazem essa diferença e essa diferença faz, aliás, com a capacidade de nós querermos ter os sacrifícios e saber fazê-los. Eu estava, por exemplo, em janeiro deste ano com o meu PT, com o Afonso, que é um grande amigo, mais do que ser meu PT, e o Afonso disse-me: tu treinas bem, tens capacidade de treino, ainda tens os registros do tempo em que eras atleta, se calhar tu fazes aqui 2 ou 3 alterações à tua alimentação e à tua forma de estar, e consegues perder imenso peso sem fazer esforço nenhum, no sentido de ir treinar mais vezes ou de alterar a agenda, etc. E eu disse: olha, está bem, vamos experimentar, porque eu também não nego um bom desafio. A verdade é que fiz 3 alterações bastante básicas
e os resultados estão à vista, mais do que estéticos, porque não foi isso que me mobilizou, foi a questão de ser jovem e de hoje não ter problemas, mas o problema é que a saúde, nós temos ganhos de saúde é quando prevenimos, não quando remediamos. E portanto eu acho que isso é uma questão que é importante. Aconselho todos os jovens a fazê-los, não para ficarem mais bonitos ou para não terem que tirar tantas fotos no Instagram, não é nada disso. É um uma questão. Filtro, é um bom filtro. Não, mas não é isso. Mas eu acho que o problema é que nós vivemos mais para o parecer em vez do ser, percebes? E eu prefiro ser saudável do que parecer saudável. E acho que há um conjunto de opções na sociedade em que vemos que as pessoas infelizmente não fazem isso, mas as pessoas não têm que se rolar por aquilo em que eu acredito, têm que se rolar por aquilo em que acredito. Mas acho que é esses exemplos de boa vida, de bom desporto, de bom sucesso, que o confinamento também ajudou, é verdade, porque eu tinha que estar em casa até às 7, e portanto há uma oportunidade, em tudo na vida há uma oportunidade, há imensa gente que engordou, há imensa gente que também terá emagrecido, portanto é tudo uma questão de foco das pessoas quererem e de fazerem essa mudança. Mas também, numa terra de maldizentes, não te admires se dentro em pouco tempo disserem que eu ando a consumir alguma coisa para perder este peso todo. Portanto, sabes que isto também, a inveja e o desdém numa terra pequena, às vezes provocam essa questão. Portanto, é assim, as pessoas têm que ter foco, têm que ter a capacidade de trabalho, têm que ter os métodos e depois, em tudo na vida, há quem goste e há quem não goste. E isso é a minha forma de estar. É deitar-se e se erguer, dá saúde e faz crescer. Não, dá uma cenoura que não queres saber. Olha, dá uma cenoura que não queres saber. Não sou nada poeta. Não, eu não sou, eu sou muito mais... Eu gosto, há uma coisa que gosto. Eu tenho um enorme problema, que é eu nunca tenho pressa de ir para a cama e também nunca tenho pressa de me levantar. No fundo nunca tenho pressa, mas gosto muito das manhãs. Por exemplo, o facto de eu hoje fui treinar às 6h30, portanto levantei-me às 6, às 8h30 estava a trabalhar e amanhã rende imenso, mas também gosto de trabalhar à noite fora e portanto consigo-me adaptar com facilidade aos horários, desde que tenha dormido 7 horas no mínimo. Portanto, agora... Tu não gostas de café, já descobrimos, mas o que é que tu gostas? O que é que tu fazes quando tens tempo livre? Ok, o que é que eu gosto? Ou é do género, bem, estou com tempo livre, mas surgem ideias sobre política? É sempre pensando na às vezes surgem ideias, quando se está a fazer coisas que nada têm a ver com a política. Naturalmente. Sim, mas olha, adoro escrever, sou cronista no diário desde os 17, não, quer dizer, fui aos 17, depois parei, voltei aos 21, gosto muito de escrever, gosto muito de ler, gosto muito de papar as séries da Netflix todas, eu não tenho tempo para vê-las. Também tenho um enorme prazer, mas agora estou mais comedido que é na comida. Tenho alguma e tenho essa paixão de fazer desporto e de estar. Gosto de fazer outras coisas porque acho que os políticos ou quem está na política que só fala de política ou que só vive de política não percebem nada a não ser de política e portanto são pobres enquanto pessoas. Adoro futebol, faço e acompanho muito, que é uma coisa que pouca gente sabe, que é as tendências, porque a minha mãe teve muitos anos ligada ao setor da moda e aos textos e afins, e é uma coisa que eu acompanho, não com um profundo conhecimento, mas a questão da moda... Não sou muito, por acaso nunca fui muito vaidoso, mas acompanho, porque a minha mãe ia ver coleções e tudo mais, e portanto conheço. Mas é mais para aconselhar as amigas. Não me meto nesses futebols, não, mas gosto muito, e isso é um conjunto de coisas que, pronto, acho que de um jovem dia-a-dia, claro que há gente que gosta mais de fazer desporto, eu também gosto muito, mas isso também já faz parte da minha rotina, mas fora daquilo que são as minhas rotinas, ou domingo, ou sábado, ou ao fim de semana, que na política também, quem quer estar na política não esteja à espera de ter fins de semana, porque às vezes a minha semana começa à quinta e acaba à terça e não de segunda à quarta ou de segunda à sexta, portanto, mas faço um conjunto de coisas diferentes. Gosto de ler, gosto de escrever, gosto de ouvir música. Um livro? Um livro quando eu tiver história de vida para contar, calma. Calma. Não, mas é essa coisa, mas é essencialmente isso, ler, escrever, adoro. Agora, estando mais tempo sozinho em casa, estou sempre a ouvir música, adoro. Vejo as séries, portanto faço no fundo o que toda a gente faz. Posso ter um ou outro gosto mais. Então, qual é a série preferida? Série preferida? Neste momento, sabes que eu sou um tipo com vários
registros ao longo dos momentos também, em função do estado de espírito. Mas sem dúvida que eu acho que a série mais completa que apareceu nos últimos tempos, fora grandes clássicos, mas isso são cinemas, não são séries, mas eu acho que, vou dar uma resposta bastante banal, mas do ponto de vista da concepção de todos os pergaminhos, penso que A Casa de Papel é a melhor série, porque é uma ação que tem romance, que tem drama, que não é o final feliz e que é uma coisa muito mais completa, por exemplo. Mas falando agora dos últimos 4, 5 anos, não, se formos falar de mais tempo, havia uma muito boa que também me inspirou para ir para direito, que dava na Fox, que era o Boston Legal, que era uma sociedade de advogados em Manhattan, e que depois tudo que funcionava à volta disso. Portanto, depende sempre das fases e da vida, mas dir-te-ia que essas duas foram algumas das que me inspiraram. E qual é a música preferida? Música preferida não tenho. Eu ouço. Eu fui habituado. Não. Quanto muito R&B. Mas eu fui habituado, porque tenho pais que já foram velhos para a geração deles. E ouço muito em casa, mas ouvia muito em casa, tanto músicas do século XX como do século XXI. Consigo ouvir perfeitamente jazz, bossa nova, música clássica, portanto tenho esse compêndio, digamos assim, de artistas e de cantores, quer um Charles Aznavour, um Frank Sinatra, mas também, dos mais recentes, provavelmente o Daft Punk é um dos favoritos, mas talvez o The Weeknd, provavelmente, do mais corriqueiro e comercial também. Houve uma fase que eu ouvia muito Coldplay, portanto, como vês, eu sou bastante eclético nos meus gostos culturais. E atenção, a cultura é uma área que, como tu viste, quer pela escrita, quer pela leitura, quer pela própria forma como interpreta a música, e eu também estou associado a alguns projetos da cultura, nomeadamente da cultura e das indústrias criativas, exatamente por isso, pela inovação e pela tecnologia, que acredito que podem fomentar a cultura dos povos através da cultura. Bruno, de certeza... Eu estou a pensar, eu devo ser um gajo... Já mudaram, já não estou a ver o podcast porque é tão secante a minha vida que já mudaram a coisa, que já não estão nas nossas plataformas. Claro. Toda a gente vê a Casa de Papel, toda a gente adorou a Casa de Papel. De certeza que tens aí qualquer coisa do género, pá, eu gostava de atingir isso. É assim... Eu acho que nós na vida, quando nos propomos alguma coisa, e atenção, eu adoro o direito, fui muito feliz no curso, fui dos poucos sítios onde fui um excelente aluno para a realidade da casa, porque era sempre o aluno que está bom, no ensino básico e no ensino secundário adoro direito e acredito na justiça e acredito naquilo que estamos a fazer. Na justiça. E gosto muito de estar na política, mas tu me perguntas, ambicionas estar no cargo A ou no cargo B? Não, eu senti e já me apercebi disso na política, que o importante é nós estarmos nos sítios onde fazemos a diferença. E estarmos nos sítios onde fazemos a diferença, podemos ser um ótimo presidente junto a fazer a diferença, podemos ser um ótimo presidente de Câmara a fazer a diferença, podemos ser um ótimo secretário a fazer as diferenças, podemos ser um ótimo ministro a fazer as diferenças. Portanto, eu acho que também depende muito daquilo que nós temos a dar. E o que eu acho é que as pessoas hoje não acreditam na política porque têm uma perspectiva de vida que é o lugarzinho, eu estou aqui, estou bem, ganho ganho mais do que se fizesse na minha profissão e não tenho arrojo na ideias para fazer diferente, percebes? E isso, quando isso me aconteceu, está na última altura de me mandarem embora, percebes? Porque é sinal que as pessoas estão acomodadas. Eu acho que na política temos que ser polémicos, temos que viver com as convicções, não é ser polémico, é dar tiros nos pés, como é óbvio, mas viver com as nossas convicções. E também aquilo que nós temos a acrescentar aos cargos é que nos dizem se os cargos são bons ou não para nós. Portanto, eu digo-te uma coisa, se eu me apercebi a determinada altura que podia ser presidente da JSD e que eu tinha ferramentas para fazer a diferença, sim, percebi-me a uma determinada altura que seria aos 22 ou aos 24 anos, ou senão não seria, e acabei por ser aos 22. Mas também repara, eu acho que nós na vida, e concluindo esta resposta, nunca podemos viver obcecados por nada. Nós temos que viver as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos como sonhos. Porque quando tu tens sonho, tu tens carinho, tu investes, tu crias, tu tens felicidade. Quando tens obsessões, normalmente espalhas-te ao comprido e não vais muito longe. E, portanto, acho que nós devemos viver mais no sonho do que na obsessão. Portanto, ter metas não faz sentido. Acho que foi assim uma boa mensagem. Opa. Até eu já estava a ficar aqui de novo. Não. Eu tenho um problema, também adoro falar. Naquelas perguntas que tu me fizeste, o que é que gostas de fazer? Adoro falar. Como se nota, não? Bem, Bruno,
naturalmente também vais passar aqui pelo esprema laranja. Opa, e chegou a altura de nós fazermos aqui as questões do esprema laranja. E vamos passar então aqui. E o Bruno só vais ter de responder: copo cheio ou copo vazio, mas melhor do que ninguém. Tive essa ideia, fui eu que tive essa ideia. Espero que estejas com medo. Não sei. Já sabes, não há copo meio cheio, ou não. ou vazio. Vamos começar então, Bruno. Diz-me. Autonomia. É um copo que eu gostava de ver transbordar. É um copo que está, infelizmente, e fugindo daquilo que tu me disseste, está meio cheio, mas que nós e a nossa geração tem que lutar para que esteja cheio como já esteve no passado. Redes sociais. Copo cheio. Copo cheio, acho que é importante, acho que faz a diferença e acho que pode ter um efeito multiplicador pela positiva, mas também é tal coisa, um elefante dentro de uma loja de louça é capaz de correr mal. Portanto, publicas para ter likes ou publicas porque faz-te sentido e também gostas de... É que também é uma questão de aproximação. Sim. Eu tenho a preocupação de, principalmente desde que sou deputado, publicar para saberem que faço, que estou... Porque acho que nós temos que prestar contas ao longo do nosso mandato. Porque não é só chegar lá e depois 4 anos depois, olha, fui um gajo porrer, reelejam-me, se houver essa possibilidade. Não é isso. Acho que é preciso criar uma dinâmica e as pessoas também têm que sentir proximidade, porque o que é que me interessa ter um gajo com 25 anos na Assembleia, eu não sei o que é que ele faz, não sei se ele é jovem, há jovens de 50 anos e há velhos de 25. Portanto, estás a perceber? Criar a dinâmica, ter essa disponibilidade e, no fundo, eu sou um gajo como de qualquer, não sou nenhuma beleza. Atlantic Culture. Olha, grandes amigos, copo cheio, grandes projetos, vamos à frente. Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque é um tipo fantástico. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político temos que ter as nossas diferenças, porque o presidente da JSD, se não tiver essas diferenças com o presidente do PSD, alguém está mal, e portanto ou sou eu ou é o presidente. Mas o Miguel é sem dúvida uma pessoa de copo cheio, uma pessoa com cultura, uma pessoa acima da média e que naturalmente tem governado a região em tempos mais difíceis do que ao que se parecem, com mestria singular. Caldeirão dos Barreiros. Pá, uma copo meio vazio este ano, meio vazio, mas a ver se isso melhora para o ano. Coca-Cola. Isso era uma coisa que eu consumia todos os dias. Copo cheio. Era sempre copo cheio. Em vez do café, vinha Coca-Cola. Exatamente. Faculdade de Direito. Copo cheio. Foste feliz em Lisboa? Muito feliz em Lisboa. E teria sido, se eu não tivesse voltado para a Madeira, feito o meu estágio cá, e se tivesse ficado lá, como muita gente fica, teria sido feliz igualmente. E há muita gente que acha... não sei se calhar tens isso nos prémios laranja, mas há muita gente que acha que esta minha ligação à Nacional é numa perspectiva de um dia voltar e de estar em Lisboa. Não é nada disso, é simplesmente porque acredito que a Madeira pode e faz parte do todo nacional, mas eu também tenho essa noção porque sou um madeirense que fui feliz fora e é uma coisa que não é muito comum nos madeirenses, porque os madeirenses muitas vezes vão para Lisboa dar-se com madeirense e não sabem tanto. Na minha geração começou a mudar, mas via isso, por exemplo, na geração da minha irmã, dos meus primos, e portanto é uma coisa que nós temos que trabalhar e portanto fui muito feliz na Faculdade de Direito. Na altura achava aquilo horrível, como qualquer aluno da Faculdade de Direito, mas depois são coisas que mudam e que nós percebemos que foram de facto anos fantásticos. Voltar para a Madeira não foi difícil? Não, mas foi uma questão de conjuntura. Eu, se tivesse optado por ficar em Lisboa, já tinha feito processo de recrutamento numa grande sociedade, ia ser advogado numa grande sociedade. Houve uma janela de oportunidade com algumas sociedades cá e houve também, não posso mentir, houve a oportunidade de ser candidato à liderança da JSD, porque eu também acabei o curso 2 meses depois de ser eleito presidente da JSD, houve essa oportunidade na Faculdade de Direito. Isso é uma história muito rápida. As notas demoram imenso tempo a sair e no primeiro semestre do 4º ano nós fomos obrigados todos a fazer exames, porque nós podíamos fazer por frequência, mas fomos obrigados a fazer por avaliação final todos os exames, e eu tive amigos meus, colegas de turma madeirense, inclusivamente dirigentes da JSD, que tiveram um mês à espera de resultados. Eu precisava de saber todos os resultados para saber se me candidatava ou não, se tinha cadeiras em atraso ou não. As notas dos meus exames saíram todas em 4 dias. Portanto, é sinal de que as coisas quando têm que ser são. Exatamente. Bruno, agora estás proibido de dizer copo vazio. Esta não há alternativa. Diz-me.
Sumo de laranja podcast. Copo cheio, copo muito cheio, uma grande experiência. Foi a primeira vez que fizemos que há um conteúdo destes na Madeira. Foi iniciado por nós, como a JSD é normal fazer, é uma escola de irreverência, de vontade, de novidade e, portanto, é um contributo que teve e cresceu muito também graças à tua apresentação e à tua dedicação. Por isso é que estarás em próximos voos também brevemente, mas isto tudo para te dizer que foi uma grande experiência. Nós procurámos sempre falar de temas que estavam também confinados, como a cultura, como o desporto, e agora num novo formato, depois das eleições, agora temos esse grande desafio autárquico, que é ter mais jovens, ter mais gente, termos mais social-democratas nas câmaras. Acredito que depois, no novo formato que voltará, faremos outras coisas mais giras, pensar outros formatos, porque a vida é isto, a vida é dinâmica, a política é dinâmica, são alterações, e portanto, naturalmente, este projeto foi bom, este projeto foi intenso, e agora temos que partir para a evolução deste projeto na continuidade, que é naturalmente um projeto futuro. Tu realmente falas bastante, porque não precisei de perguntar qual seria o balanço acerca desta primeira temporada. É só experiência. Mas é uma experiência evidentemente bastante positiva, claro, porque chegámos a mais público, chegámos a pessoas diferentes, trouxemos quadros da sociedade civil à JSD, que eu não queria tornar isto uma coisa mais politizada. Foi uma ideia que surgiu de várias pessoas. Eu tive esta discussão ainda com o meu anterior secretário-geral. Ele disse, isso é uma coisa porreira para o próximo mandato. Na primeira reunião, faço aqui uma confissão, as pessoas começaram a falar, os dirigentes, e todos queriam, era porreiro fazermos um podcast, e o outro na altura disse, porra, está bem, já percebi, a gente vai fazer um podcast, já estava pensado. E portanto é sinal de que nós também, quando criamos essa dinâmica em equipa e que sentimos todas as necessidades, conseguimos fazer bons projetos, e acho que essa é a grande mensagem que a JSD pode sempre passar, que a juventude, não só unida, mas mobilizada em torno daqueles que são os seus problemas, não pode perder nunca o afinco e o sonho de chegar mais longe, e esse podcast acaba por representar isso mesmo, porque há 4 ou 5 meses, se alguém falasse nisso no PSD, era visto como um feidiver, mas afinal foi o que permitiu à JSD crescer em várias plataformas e ter uma intervenção política diferente e ajustada aos tempos, porque a JSD, ao contrário de muitos velhos do Restelo, é quem se ajusta ao tempo e faz com que a social-democracia se ajuste ao tempo, e enquanto eu cá estiver, assim será. Isto já dava pano para outras mangas. Ora, claro, fica para a próxima temporada. Na verdade, eu até continuaria e falaríamos o resto da tarde e já faríamos os próximos episódios do podcast. Mas nós vamos ter mesmo que dar por terminada a nossa entrevista, porque senão realmente ficaríamos com um documentário. Exatamente, sim. Nunca nada menos que isso. Foi uma conversa de café. Sem café. Da minha parte, Bruno, quero agradecer a oportunidade também de conseguir fazer parte deste projeto, que é uma coisa que é um projeto do qual também tenho muito carinho, e é uma coisa que faço com muito gosto, e fica à espera realmente de uma segunda temporada. Esta não poderíamos acabar da melhor maneira e como vocês pediram, com o Bruno Miguel Melim, sem fatos, com câmaras, outras, mas de uma forma que espero que vocês tenham gostado. E uma mensagem final: de pequenino se espreme a laranja. E o Bruno que o diga.